Bom, pessoal, há 3 semanas a gente vem conversando sobre esse tema, descomplique. A palavra de início de ano aqui na nossa comunidade é um imperativo. Descomplique a sua vida, descomplique os seus negócios, descomplique a sua agenda. E conversando com algumas pessoas, eu tenho percebido que esse imperativo tem vindo ao encontro do anseio de muita gente. Muita gente que vem se sentindo cansada, exausta por conta das dificuldades do ano passado, das lutas enfrentadas nos últimos meses. A gente definitivamente não passa por um momento muito simples. Por isso mesmo a gente precisa simplificar as coisas, para que então o curso da nossa vida ao longo de 2006 seja um curso um pouco mais organizado, pelo menos. Eu tenho comentado com vocês um texto muito interessante, que é o texto de Eclesiastes 7, 29, que nos leva a entender um pouco do que está acontecendo e da razão que está por trás de muita confusão que a gente enfrenta. Deus fez todos íntegros e honestos, nós é que estragamos tudo. Deus não planejou uma vida complicada para você e para mim, repleta de angústias, de sofrimento. Se a gente tem vivido o que a gente tem vivido, é porque a gente tem contribuído com isso. Quem afirma o mesmo é Martin Luther King, através dessa seguinte frase: para ter inimigos não é preciso declarar guerra, basta dizer o que pensa. O que tem de gente por aí, criando intriga, problema, embaraço para a vida, porque diz o que quer dizer na hora em que tem vontade de dizer e no tom que almeja falar. É o que Martin Luther King está dizendo. Através de coisas simples, nós acabamos complicando o caminho reto que Deus propôs para a gente. Reconhecer que somos profundamente complicados é o primeiro passo para descomplicar. E como é difícil reconhecer isso, né? No meio de uma discussão dentro de casa, no meio de uma crise no ambiente de trabalho, a gente parar com honestidade, olhar para dentro e dizer assim: tem coisas dentro de mim, na minha maneira de pensar, nos meus valores, nos meus princípios, que tem tornado a minha vida amarrada, truncada, difícil, e eu preciso rever isso. Essa série tem sido um convite para que a gente descomplique as crises, descomplique as agendas, os relacionamentos, as finanças e também a fé. Hoje, de maneira especial, a gente vai conversar sobre o desafio de descomplicar os nossos relacionamentos. Introduzindo o assunto, nenhuma criança jamais pensa em trabalhar para manter os seus relacionamentos. Quando eles não dão certo, as crianças simplesmente pulam fora. E a gente sabe disso não apenas por aquilo que a gente vê na vida dos nossos filhos, mas por aquilo que a gente mesmo viveu na infância. Na infância a gente não luta por relacionamentos. Se num grupinho de amigos as coisas não vão bem, a gente imediatamente aborta. E a gente muda de grupo e a gente reconstrói a rota, a vida, a caminhada, sem nenhum tipo de embaraço e de constrangimento. Mas quando a gente chega à vida adulta, nós não podemos continuar agindo da mesma forma. Precisamos encarar as dificuldades e descomplicar. E isso exige muito de nós, isso exige o confronto de algumas das nossas fantasias. A ideia de que um amigo não trai precisa ser confrontada, a ideia de que existem pessoas perfeitas e que nunca vão puxar o nosso tapete precisa ser confrontada. Nós precisamos entrar em contato com a realidade de como as pessoas são difíceis, assim como a gente é difícil, e aprender a lidar com a vida e com os relacionamentos nesse mundo real, onde as coisas não acontecem da forma que nós idealizamos. Não obstante a isso, somos tentados a abrir mão de relacionamentos complicados e a viver como um verdadeiro Robinson Crusoe, personagem de Daniel Foe. Você já deve ter tido a vontade de fugir, diante da decepção com um colega de trabalho, com um parente, com um amigo próximo. Que vontade que dá de morar num lugar
repleto de árvores e com uma ausência completa de pessoas por perto. É como se isso fosse mais seguro, como se isso fosse mais gostoso e mais tranquilo. Mas a gente sabe que esse tipo de pensamento não é maduro e nunca vai produzir no nosso coração a alegria que a gente almeja. As outras obras de Defoe nos trazem a realidade e nos convidam a investir, mesmo em relações evidentemente complicadas. Se na primeira obra ele fala a respeito de Robinson Crusoe e do desafio de viver sozinho, longe da complicação de viver com gente difícil, nas outras obras ele fala a respeito da importância de lidar com as crises, com as dificuldades, para a gente amadurecer nos nossos relacionamentos. Diz Daniel Defoe: mesmo que eu não goste da tripulação, não vou afundar o navio. Na verdade, nos momentos de tempestade, darei o melhor de mim para salvá-los. Estamos todos no mesmo barco e navegaremos ou afundaremos juntos. Essa é uma realidade da qual a gente não consegue fugir. Às vezes a gente tem a vontade de não lutar por algumas relações por conta da dor e do sofrimento que essas relações nos trouxeram. Mas ao deixar muitas dessas relações irem a pique, a gente vai também. Como deixar uma relação ir a pique no contexto familiar? Como é que a gente faz isso com a esposa, com o marido? Como é que a gente faz isso com um parente próximo, a cunhada, a sogra, o tio? A gente está no mesmo barco. Como é que a gente faz isso no ambiente profissional e a gente simplesmente vira a cara para uma outra pessoa como se isso fosse possível e não tivesse implicações mais sérias sobre a minha vida e sobre o meu desenvolvimento naquele ambiente? Isso é impossível. Estamos todos no mesmo barco. Estamos todos no mesmo barco. E navegaremos ou afundaremos juntos. Há cerca de 40 anos, a Marinha norte-americana pediu ao William Schultz um instrumento para reunir uma tripulação compatível para um submarino. Um submarino enorme estava sendo construído e eles precisavam de um grande número de pessoas. E para evitar constrangimentos e problemas, eles contataram William Schultz e disseram: por favor, nos ajude a pensar numa forma de identificar pessoas que têm afinidade para que possam viver dessa forma dentro de um submarino. Schultz determinou que o comportamento compatível entre as pessoas era percebido primordialmente pelo grau de compatibilidade natural. Em outras palavras, não tem segredo não. Você quer colocar um monte de gente para trabalhar junto num navio? Dá uma olhadinha em como vivem esses marinheiros, esses marujos, essas pessoas que estão na marinha por aí, e se eles se dão bem. Pega os grupos que se dão bem. Pega aquele pessoalzinho que tem compatibilidade, que sai de sexta-feira à noite, que não se relaciona apenas no ambiente profissional, mas tem vida no mundo real também, se divertindo, cruzando com a família um do outro. Certamente vai ter muito mais facilidade. Todos nós possuímos relacionamentos de compatibilidade natural. Todos nós. O que são esses relacionamentos de compatibilidade natural? São relacionamentos que exigem um baixo nível de manutenção. É claro que nessas relações há crise, há problema, há algumas tempestades, mas a manutenção é baixa, muito baixa. Esses relacionamentos, eles nos energizam bastante. Certamente todos nós temos pessoas assim por perto da gente. São aqueles a quem a gente pensa em ligar numa sexta-feira à noite para sair comer uma pizza, para conversar. São pessoas que nos fazem sentir bem, que fazem com que a gente tenha prazer no meio de tanta luta e de tanta adversidade. Mas se você for como a maioria dos mortais, você também vai afirmar que tem relacionamentos problemáticos. Relacionamentos difíceis, relacionamentos que exigem um alto nível
de manutenção, de esforço, de zelo, senão o relacionamento rui. Esses relacionamentos drenam as nossas energias, drenam demais. Um psicólogo, professor da Universidade de Seattle, chamado Les Perrot III, andou investigando um pouquinho essas pessoas que ele chama de pessoas complicadas. Ele, na verdade, chegou a 24 tipos de pessoas que são duras, difíceis de engolir, de se relacionar, e então submeteu essas 24 pessoas a um teste junto aos seus mentoreados. Então ele chegou ao top 5, os 5 tipos de pessoa que tiram a gente do sério e que complicam a nossa vida. O número 1 são os críticos. Os críticos, o número 1 entre aqueles que são considerados chatos e complicados para se conviver. Gente que o tempo todo fica achando o erro, que fica criticando, que fica apontando o que não aconteceu, que nunca celebra as vitórias. Em segundo lugar, as vítimas, aqueles que vivem num verdadeiro estágio de autocomiseração, como se essa apresentação de dó a respeito de si mesmo fosse atrair as pessoas e a amizade dos outros. Não atrai. Todas as vezes que alguém se propõe a apresentar uma imagem doentia, repleta de autocomiseração, isso repele, isso joga a gente para fora. Em terceiro lugar, os pessimistas, negativos, aqueles que só enxergam as impossibilidades, não avançam com os planos. Em quarto lugar, os insensíveis, aqueles que vivem como verdadeiros rolos compressores, que não se importam com o que a esposa pensa, com o que o marido pensa, com o que os filhos pensam, com o que os funcionários pensam. Se eles pensam, as coisas precisam acontecer da forma como eles querem. O mundo precisa girar ao redor deles. E em quinto lugar, e não menos importante, os fofoqueiros, os falastrões, aqueles que não conseguem segurar um segredo, aqueles que fazem questão de fazer fofoca e tem muito prazer nisso. Está aí o top 5 de pessoas difíceis. Eu tenho certeza que todos nós temos amigos dentro dessa lista e acabamos sofrendo, vez ou outra, com pessoas assim. 2 perguntas que são necessárias nesse momento. Por que algumas pessoas que me irritam, algumas pessoas me irritam mais do que outras? Existem algumas pessoas que a gente sabe que são complicadas, difíceis, mas não nos irritam tanto. Por que é que algumas nos irritam tanto e outras não? E a segunda pergunta, por que algumas pessoas que julgo insuportáveis não são tão insuportáveis para outras pessoas? Você já chegou a levantar essa pergunta com sinceridade? Eu acredito que elas têm pelo menos 2 respostas que nós não gostamos de ouvir. A primeira resposta é a seguinte: porque algumas pessoas me fazem lembrar de aspectos desagradáveis da minha personalidade com os quais eu não quero lidar. Eu não gosto de me encontrar com determinadas pessoas e de me relacionar com determinadas pessoas, porque elas me fazem lembrar de características minhas, da minha personalidade, do meu jeito de ser, que eu não tenho nenhum orgulho. E isso mexe comigo, isso me incomoda. A gente acha que o problema está no outro, mas na verdade o problema está dentro da gente. Em segundo lugar, porque algumas pessoas me desafiam a sair de zonas de conforto que eu não estou nem um pouco disposto e interessado em sair. Já percebeu isso? Existem pessoas que nos desafiam. Por conta da sua personalidade, exigem da gente paciência,
exigem da gente longanimidade, exigem explicações, exigem esperança, exigem maior investimento, e nós não gostamos disso, e todas as vezes que a gente é confrontado nas nossas zonas de conforto, a gente quer sair de perto dessas pessoas. É exatamente diante disso que Tiago escreveu uma carta para nos desafiar a cuidarmos dos nossos relacionamentos, conscientes de que o problema não está simplesmente no crítico, não está simplesmente no insensível, não está simplesmente no pessimista, mas dentro de mim, e em hábitos e comportamentos meus que complicam as minhas relações. Tiago capítulo 3, de 1 a 18, diz o seguinte: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria, entre aspas, não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Nessas palavras de Tiago, nós encontramos algumas dicas significativas para nós simplificarmos os nossos relacionamentos. Dicas muito simples. A primeira delas é a seguinte: controle a sua língua. A dica é simples. A orientação é fácil de guardar, mas o exercício desse negócio é complicado pra caramba. Como é difícil controlar esse pequeno membro que nós temos dentro da nossa boca e que por conta dele mesmo
a gente tem criado muita confusão dentro de casa, no contexto das nossas amizades e também dos nossos relacionamentos profissionais. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Tal homem é perfeito. Se ele consegue conter a sua boca, ele consegue também conter os seus movimentos, o seu comportamento. O mais difícil é conter a língua. Sendo também capaz de dominar todo o seu corpo, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, incendeia todo o curso da vida. Perceba aqui a dica sobre a complicação. Não tome cuidado com a sua língua e continue vivendo daquela maneira. Eu falo mesmo o que vem à cabeça. Bateu, levou. Não fico levando desaforo para casa. Continua vivendo dessa maneira e o que você vai encontrar para a sua vida, nos mais variados ambientes onde você vive, é um curso todo incendiado. Tiago termina a sua expressão no versículo 6 dizendo: sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Quer tornar a sua vida um inferno? Continue falando desmedidamente. Não teça nenhum tipo de controle sobre o que você diz, sobre a forma que você diz, sobre o momento em que você diz. Continue falando. E a sua vida vai ser consumida pelo inferno. É exatamente diante desse contexto que Tiago apresenta para a gente algumas metáforas para nos ajudar a descomplicar a nossa vida. A primeira metáfora é a metáfora dos freios na boca do cavalo. Quando a gente consegue colocar freios na boca do cavalo, a gente consegue domá-lo. Ele fica mais manso, mais calmo. A metáfora dos freios na boca do cavalo nos ensinam a respeito do silêncio estratégico. Nós precisamos nos calar com freio na língua, e isso é importante por produzir silêncio estratégico. O silêncio estratégico com freio na boca é importante quando as nossas emoções estão descalibradas. Existem momentos em que a gente não está no nosso melhor momento. E por que discutir a relação quando a gente está com a cabeça quente? E por que tomar algumas decisões com relação à continuidade da relação, do casamento, se a gente está no meio de um furor tremendo? Calma! Não diga nada que você não possa cumprir com tranquilidade logo depois de haver dito. Contenha-se. Quando as suas emoções estiverem descalibradas, aquiete-se e silencie a sua boca. Em segundo lugar, quando as emoções dos outros estão descalibradas. Existem momentos em que a gente não está bem para falar, e se a gente disser, a gente vai complicar a nossa vida. Mas existem momentos também em que os outros que estão ao nosso redor não estão bem. E a gente precisa prestar atenção nisso, tentar resolver uma crise no escritório, quando está todo mundo a ponto de se enforcar. É temerário. Aguarde o melhor momento. Silêncio estratégico é fundamental para não complicar os relacionamentos. O silêncio estratégico também é importante quando nos falta o devido discernimento. Às vezes, devido à nossa posição, a gente é forçado a se posicionar e a dizer algumas coisas. E algumas coisas sobre as quais a gente não tem certeza, convicção. E então, para tentar manter a nossa pose de empresário bem-sucedido, de pai de família que sabe controlar as coisas e as crises, a gente acaba dizendo coisas, prometendo coisas. A gente acaba falando o que não deveria dizer,
e a gente se complica. Provérbios, capítulo 17, versículo 28, diz algo muito interessante. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Que dica, hein? Se você está completamente perdido no ambiente de trabalho e você acha que você tem que dizer alguma coisa para mostrar que você está no controle, você está errado. O que vai mostrar que você tem discernimento é o silêncio. Aquiete-se, silencie os teus lábios. O insensato passará por sábio se ficar quieto. Uma segunda metáfora destacada por Tiago é a metáfora dos navios. Essa metáfora dos navios que são enormes e guiados por um pequeno leme que se move lentamente, nos ensinam a respeito da palavra edificante, dita na hora certa, dita no tom adequado e dita com uma motivação construtiva. Um pequeno leme. Faça das tuas palavras em 2016 uma fonte de orientação para a sua casa, uma fonte de orientação para os seus amigos, para aqueles que estão ao seu redor. Não se afobe, não se precipite. Provérbios, capítulo 25, versículo 11 diz: a palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata, são destacáveis, bonitas, memoráveis. Não é engraçado que aqueles que falam pra caramba, pouco têm as suas palavras lembradas, mas pessoas que falam pouco e que se manifestam de maneira sábia, acabam tendo as suas palavras gravadas no nosso coração por muito tempo, por muito tempo. A segunda dica muito simples que Tiago nos traz é a seguinte: comporte-se com humildade. Simples assim. Se você não quer complicar os seus relacionamentos, seja um pouquinho mais humilde em 2016. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. A crítica que está sendo feita por Tiago nesse texto é uma crítica com relação àqueles que se dizem sábios por falarem, por ensinarem no contexto da igreja cristã. Ele critica esses homens, dizendo assim: a sabedoria de vocês não deve estar nas palavras de vocês, nos conceitos de vocês, nas ideias de vocês, mas deve estar fundamentalmente na humildade de vocês. É exatamente por isso que o sucesso na vida de um líder cristão não deve estar nos números que ele consegue com o seu trabalho, mas nos frutos que ele tem na sua vida pessoal: humildade, caráter, amor, bondade. Da mesma forma, isso é esperado por Deus de você, empresário, de você que trabalha numa empresa. Os teus frutos de verdade não são mensurados na conclusão das suas metas, no quanto você vendeu, mas naquilo que foi forjado dentro de você: caráter, humildade, bondade, frutos do Espírito na vida da gente. Existem muitos procedimentos arrogantes que acabam complicando os nossos relacionamentos. Deixa eu citar alguns para vocês. Em primeiro lugar, comentários autopromocionais. Tem gente que é campeã nisso. Continue
promovendo-se a si mesmo através dos seus comentários, através das suas histórias, e o que você vai conseguir para a sua vida em 2016 são relacionamentos truncados, difíceis, que tornam a vida chata e sem prazer. Um líder que eu conheci há um tempo atrás nos Estados Unidos, costumava sempre dizer assim: sempre que você tiver alguma coisa significativa para dizer a respeito de um assunto, use um exemplo de uma pessoa que não é você. Mas quando você precisar citar um exemplo negativo de algo que não deve ser feito, cite um exemplo seu. É impressionante como as histórias contadas sobre a nossa vida, que falam sobre as nossas fraquezas, nos aproximam uns dos outros. Mas quando a gente fica falando para os outros das nossas vantagens, das nossas virtudes, das nossas viagens, e de tudo aquilo que nos engrandece, a gente se afasta, a gente afasta as pessoas, e a gente acaba terminando a jornada sozinho. Em segundo lugar, economia preventiva nos elogios. Você já ouviu gente dizendo assim: quer saber, eu não vou ficar elogiando muito as pessoas, eu não gosto de fazer elogios, porque eu temo que as pessoas fiquem com o seu orgulho aflorado. Então eu vou economizar elogios para cuidar da espiritualidade do outro. Bobagem. Isso é muito mais enraizado na minha e no seu orgulho do que qualquer outra coisa. Na nossa dificuldade de reconhecer no outro o que o outro faz de bom e o que o outro significa em termos de importância ao seu redor. Faça elogios. Quando alguém perto de você estiver cumprindo alguma tarefa significativa, quando alguém fizer algo legal, parabenize, elogie. Isso aproxima, isso descomplica. Isso descomplica. Em terceiro lugar, críticas indiretas e com poder destrutivo. A crítica indireta é aquela que a gente faz para uma pessoa do lado sobre um terceiro. Esse negócio arrebenta com a vida da gente. Esse negócio é fruto da nossa arrogância. Esse negócio é fruto da nossa tentativa de diminuir o valor dos outros para a gente se sentir um pouco melhor. É fruto da nossa baixa autoestima. E por último, postagens arrogantes nas redes sociais. Toma cuidado. Toma cuidado. Algumas das nossas postagens são desnecessárias. E elas revelam sobre nós aquilo que a gente não gostaria de perceber. É exatamente isso que Vera Senatro, do Instituto de Psiquiatria do HC de São Paulo, disse. Qual o objetivo de postar fotos de uma sobremesa refinada ou de um jantar romântico? Preciso mostrar para o outro que eu tenho? Questiona. A exposição pública constante de algo pessoal pode ser interpretada como necessidade de autoafirmação. A máscara é de uma pessoa bem-sucedida, mas no fundo ela não tem uma autoestima tão íntegra quanto vende. Talvez aquele que quer se mostrar perfeitamente feliz não esteja vivendo tão feliz assim. O mesmo foi dito, e de uma outra forma, por Sandra Leal Calai, professora de psicologia da Unesp. A exposição em excesso é um indício de desequilíbrio. Perceba, não sou eu que estou dizendo. É uma professora bem conceituada da Unesp. Exposição em excesso é um indício de desequilíbrio. Mostrar que comprou um carro novo na internet tem a ver com insegurança. Quem expõe esse tipo de coisa precisa que os outros deem o valor que ele próprio não se dá. Que ele próprio não se dá. Uma terceira dica. Uma terceira dica advinda das palavras de Tiago. Purifique o seu coração.
purifique o seu coração. Se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus. É demoníaca. É demoníaca. Qual o problema do que Tiago chama aqui de inveja amarga? Bom, essa palavra inveja, zelos, é uma palavra bastante conhecida da gente. É de onde vem o termo zelo. E o zelo necessariamente não é algo ruim. Haja visto aquilo que o próprio Jesus fez em João capítulo 2, verso 17, quando ele purificou o templo, expulsando os vendilhões que estavam transformando a casa de oração numa casa de negócios. João diz que o zelo do Senhor consumiu o coração de Jesus. Ter zelo não é necessariamente algo ruim, mas em nossa sociedade, o zelo sinônimo de inveja amarga pode ser manifestada através da vaidade e do perfeccionismo. Tome muito cuidado, porque se você ao longo de 2016 nutrir uma imagem vaidosa de si mesmo, você vai afastar algumas pessoas que você não gostaria de ter longe de você. Se você no seu ambiente de trabalho se mostrar altamente perfeccionista, de tal forma a exigir das pessoas, não aquilo que precisa ser feito, mas aquilo que precisa ser feito da forma como você gosta, você só vai gerar desgaste no coração das pessoas e inimizade contra você mesmo. Muitos de nós pais irritamos os nossos filhos porque queremos que eles tenham um padrão de organização semelhante ao nosso. Isso é um problemaço. Cuidado para não exigir das pessoas ao seu redor nada do que seja realmente justo. Deixe de lado o seu perfeccionismo, ou deixe o seu perfeccionismo para você, para as suas atividades e para aquilo que diz respeito tão somente ao seu movimento e ao seu contexto. Qual o problema com a ambição egoísta? A ambição egoísta é uma expressão que vem desse termo grego eritheia, que também pode ser traduzida por um sentimento faccioso, um sentimento que me leva a gerar divisões. Nós precisamos tomar cuidado disso. Em nossa sociedade, a eritheia pode se manifestar, por exemplo, através do partidarismo político. Não existe nenhum problema, gente, de nós termos as nossas posições políticas. Não existe nenhum problema de nós estarmos descontentes com um determinado partido ou com determinados governantes. Mas uma postura hostil, uma postura que segrega, que fere e que machuca o outro, que age e pensa diferente da gente, não é compatível com uma vida vivida a partir da orientação do Espírito de Deus. Que tal a gente nutrir a nossa visão política em 2016 e a nossa postura de indignação sem chamar de nome de animal a mulher que nos governa? Que tal a gente curtir o nosso esporte, o nosso time de futebol, sem ter que diminuir o outro, para eu me sentir bem, ainda que eu tenha que me conter contra os palmeirenses? Eritheia, espírito faccioso, que gera divisão e oprime o outro. Em último lugar, como descomplicar os nossos relacionamentos? Cultive sabedoria. Simples.
Cultive sabedoria. Os versos 17 e 18 dizem assim: mas a sabedoria do alto é, antes de tudo, pura. Pura. O que significa nutrir uma sabedoria pura? Uma sabedoria que não se precipita em ver a maldade. Muitos de nós fomos criados para a inteligência e não para a sabedoria. E por sermos incentivados à inteligência e à perspicácia, achamos que o melhor é sempre perceber a motivação oculta que o outro tem. E o mal que o outro pretende fazer com a gente, porque se a gente antecipar essas coisas, a gente vai conseguir conter o mal que as pessoas vão fazer contra a gente, e então a gente faz antes. Aí Tiago escreve uma carta para a gente dizendo assim: você quer descomplicar os seus relacionamentos? Troque a sua astúcia pela pureza. E comece a exercitar o seu coração da seguinte maneira: nossa, essa pessoa me disse isso. Por que será que ela disse algo tão complicado nesse momento? Será que ela está vivendo uma fase difícil? E eu não estou sabendo? Porque ela foi muito insensível comigo. O que será que está acontecendo? Eu preciso descobrir. Eu preciso orar sobre esse assunto. O que é isso? Pureza. Pureza. A sabedoria que vem do alto também é pacífica. Ela não se contenta em ficar com a razão. Você quer ficar com a razão o tempo todo? Quer ficar com a razão? Então faz o seguinte: entre em todas as divididas. Use todos os argumentos. Nunca guarde uma carta muito tempo. Tenha o zap, joga na mesa. Mas você vai acabar sozinho no pódio, coberto de razão, mas sem amigos e sem parentes que tenham vontade de gastar algum tempo com você no final de semana para tomar um café. Em terceiro lugar, a sabedoria que vem do alto é amável. É amável porque ela não se deixa envolver pelo mal. Eu não vou usar as mesmas armas que as pessoas têm usado contra mim. Não! Eu não vou usar dos mesmos expedientes, dos mesmos recursos. Quer saber? Eu vou me deixar conduzir pelo amor que eu tenho provado de Deus na minha vida. Esse amor derramado na minha vida vai ser o meu combustível, vai ser o meu exemplo, vai ser o meu alvo, vai ser o meu presente para quem estiver por perto. Eu não vou revidar mais na mesma moeda. A sabedoria que vem do alto é compreensível. Ela não se define antes de ouvir. Ela não tira conclusões precipitadas, mas ela procura entender o que o outro quer dizer. Pensa comigo, quantas das nossas brigas dentro de casa, briga entre marido e mulher, não seriam evitadas, gente, se a gente se esforçasse um pouquinho para entender o que o outro quer dizer. Esses dias eu estava no carro, aí eu disse: Sibélio, o Rafael não está passando bem, a gente precisa levar o Rafael para o médico, assim que a gente chegar em casa a gente vai fazer isso. E ela disse: não. Eu já não estava nos meus melhores dias. Então voltei para ela e disse assim: Sibeli, para com isso, você está de brincadeira comigo. Eu já falei que ele não está passando bem já há dias, e você não quis me ouvir, agora eu estou falando de novo, e o nosso menino com isso, com aquilo. Ela disse: Renato, eu tentei explicar para você, você não percebeu. O não que eu disse no carro não foi para você. Foi para algo que o Tiago, que estava no banco de trás do carro, tinha pedido. E aí eu fiquei com os meus argumentos todos, as minhas pedras, na minha mão, com uma cara lavada de vergonha. Porque eu fui simplesmente incapaz de parar para ouvir.
o que o outro tem para dizer. Ouça um pouquinho mais. Ouça um pouquinho mais. Ela também é cheia de misericórdia, não se deixa amargurar. Em outras palavras, ela perdoa. Você quer descomplicar o seu ano de 2016? Olha para algumas pessoas a quem você precisa perdoar e libere esse perdão de uma vez. Descomplica. Raiz de amargura tira o sono, raiz de amargura emperra a iniciativa de começar novas amizades. Livre-se dessa raiz. Ela também é imparcial, ela não se aparta da verdade. Não importa quem esteja na parada, nem mesmo se for o meu filho numa crise com a sua professora de escola. E por último, em 7º lugar, fechando o ciclo da sabedoria perfeita, ela é sincera, ela não se intimida pelo medo. Simples assim. Simples assim. Mas Renato, como nós podemos encontrar essa sabedoria que vem do alto? Resposta: olhando para aquele que veio do alto, Jesus. A sabedoria que vem do alto nos foi dada através daquele que foi enviado do alto, Jesus, o Filho de Deus, que através do seu viver sempre agradou o Pai em todos os momentos da sua vida. Através da vida de Jesus, nós aprendemos a ser gente como Deus quer. Mas nem sempre nós conseguimos. E nem sempre nós conseguimos viver como Ele, fazer como Ele, e daí? E daí, através da sua morte, nós recebemos o perdão quando falhamos. Jesus não apenas nos ensina, como dizem alguns espiritualistas por aí. O centro da vinda de Jesus não foi o seu discurso meramente, mas foi o que Ele fez na cruz do Calvário, morrendo para pagar aquilo que nós deveríamos pagar, o nosso pecado, a nossa dívida, as nossas falhas. E como é bom a gente cultivar uma espiritualidade onde o próprio Deus paga as nossas imperfeições. A espiritualidade cristã é assim. E isso não acontece em nenhuma outra espiritualidade mundo afora. Só na espiritualidade cristã a notícia de que Deus é quem paga as nossas imperfeições. Quanto a gente já não complicou dos nossos relacionamentos. Quanto você já não tornou amarga a sua relação conjugal, as suas amizades, a relação com seus filhos. Em Cristo, o perdão irrestrito e absoluto. E por último, através da sua ressurreição ganhamos o poder para vivermos uma nova vida. Ele vem e nos ensina. A gente tenta e não consegue. Ele morre numa cruz e nos perdoa. E ao ressuscitar, Ele revela um poder que consegue nos transformar gradativamente de dentro para fora, no tempo dEle, ao longo da vida. E como diz Filipenses 1,6, eu estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la. Concluindo, gente, resista à tentação de abortar todo relacionamento que se apresenta truncado e amedrontador. Receba-o como uma dádiva divina que o conduzirá à maturidade.
Vamos combinar uma coisa? Esse negócio de ficar rompendo o relacionamento é coisa de criança. Esse negócio de não tratar a questão é molecagem. Gente adulta trata os seus problemas, conserta os seus embaraços, perdoa o que precisa perdoar e segue em frente. Siga em frente. Siga em frente. Por último, reprograme sua vida, revendo a maneira como você lida com as suas palavras e atitudes, a fim de descomplicar os seus relacionamentos, os relacionamentos nos quais você está inserido. A mudança tem que começar aqui, não no outro, para o nosso desespero. Que a vontade que dá é dizer assim, viu, se o outro mudar, aí eu mudo. Isso não vai acontecer. Se alguma coisa precisa acontecer, essa é uma mudança dentro da gente. A começar em nós. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Senhor, obrigado por nos dar da sabedoria que vem do alto. Nós pudemos vê-la em Jesus. E o exemplo dele rasgou a história em antes e depois da sua presença aqui. O triste dessa história é que a gente não consegue ser e viver como ele. Mas o bom dessa história é que um dia esse mesmo homem perfeito morreu numa cruz para nos salvar. Obrigado. Obrigado por me perdoar. Obrigado por derramar sobre nós o sangue de Cristo, nos limpando completamente e nos habilitando assim para uma vida nova que gradativamente vai sendo repaginada conforme o exemplo e orientação de Cristo. Faz isso comigo, faz isso com a gente aqui, Senhor. Em nome e por amor de Jesus. Amém.